Olá pessoal, bom dia pessoal, muito bem-vindos ao nosso webinar sobre Digital Banking. É o nosso último webinar do ano, aqui é o Leonardo falando. Muito legal que vocês estejam aí conosco, é um assunto que tem trazido muito interesse, né, nos vários anos que a GFT conduz essa pesquisa, né. Esse ano a gente teve uma mudança importante em relação ao trabalho que habitualmente nós fazemos, que a gente teve a parceria da Frost Sullivan como a empresa que executa efetivamente o processo de pesquisa com o mercado financeiro nos países que nós trabalhamos, né? Então houve um agente completamente independente que realizou a pesquisa, né? E para vocês entenderem um pouquinho, a pesquisa, ela normalmente é estruturada, digamos, na visão principal da transformação digital dentro do setor financeiro, e aí dentro do setor financeiro a gente está falando de banco de varejo especificamente, né? Ou seja, a gente está num subsegmento aí do setor financeiro, e depois a gente olha para dois temas específicos, né, que são de interesse da GFT, do público, né, dos analistas, dos jornalistas. E nesse ano, os dois temas que nós tratamos foram inteligência artificial e o Bank as a Platform, né, ou Open Banking, né? Então a gente tem, de novo, uma visão do estado da transformação digital e nós temos uma visão desses dois temas que foram analisados ao longo desse ano. Ao longo de todos os países que participaram, né, ou abrangendo todos os países que participaram da pesquisa. A gente está usando nessa vez, a primeira vez que a gente está usando a ferramenta GoToWebinar, para qualquer pessoa que quiser fazer pergunta, fundamentalmente, a gente vai utilizar o Questions que aparece aí para vocês na parte de baixo da ferramentinha do GoToWebinar. Vocês podem mandar perguntas quando vocês quiserem. Eu vou tentar olhar as perguntas de vocês à medida que a gente avança. E além disso, a gente vai ter uma paradinha lá no final para responder alguma pergunta que tenha sobrado, tá bom? Vocês vão observar que hoje a gente deve estar aqui mais ou menos por 1 hora, porque o material é relativamente longo para a gente conseguir cobrir tudo. A gente vai começar com o sumário executivo, para vocês terem uma ideia de todas as conclusões, né, que a pesquisa chegou, e depois a gente se aprofunda nos três temas que eu comentei com vocês: transformação digital, Bank as a Platform e inteligência artificial. Então, começando pelo sumário executivo, a gente tem primeiro uma visão de que o tema da transformação digital, né, ele está bastante diferente dependendo do mercado que a gente observa, né, o mercado que a gente analisa. E a gente também observa diferenças entre os portes das instituições financeiras, né, instituições financeiras pequenas, médias e grandes têm estágios diferentes de transformação digital. Então, se vocês observarem aí, né, o que está escrito, os grandes bancos, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Brasil, Alemanha e Suíça, a estratégia já está implementada ou em desenvolvimento. Enquanto você olha para pequenos, em dois países, por exemplo, México e Itália, entre 20% e 40% não tem nem sequer uma estratégia estabelecida, ou seja, eles nem sabem ainda o que fazer. O driver, o motivador principal para a transformação digital que apareceu nesse ano foi atender a expectativa de clientes, seguido por aumentar a receita e reduzir custo operacional. Então, o cliente à frente, ou seja, o cliente como um vetor de transformação. É o cliente que está pedindo às organizações para oferecerem mais serviços digitais, né? E os principais desafios da implementação da transformação digital são a integração de sistemas legados, isso a gente tem visto muito na prática, né? Ou seja, as instituições financeiras, em sua maioria, têm legados muitas vezes antigos, que não foram pensados para lidar com o tema da transformação digital. Segurança, privacidade e falta de experiência interna, ou seja, skill interno dos profissionais. Comentáriozinho a fazer aqui com vocês, pessoal, é que
não tem opinião da GFT nessa pesquisa, ok? Quando tiver opinião, eu vou destacar para vocês. O que aparece aqui é o resultado da pesquisa, ou seja, aquilo que veio dos entrevistados do mercado, certo? A gente não faz juízo de valor aqui, a gente simplesmente mostra o que as pessoas entrevistadas apontaram, ok? Segundo pedaço, as principais conclusões dentro do sumário executivo de Bank as a Platform. Então, o conceito de Bank as a Platform ou seja, a ideia de uma plataforma digital onde o banco e seus parceiros oferecem produtos e serviços para um conjunto de clientes. Esses serviços podem ser financeiros ou não financeiros. Então, uma das formas de enxergar a Bank as a Platform também tem sido usada o nome ou a estratégia de Open Banking. Nem todo banco como plataforma é aberto, por isso a gente usa Bank as a Platform. Ele pode ser fechado, ele pode ser entre um número conhecido e limitado de organizações. A gente vê pela pesquisa que o Bank as a Platform está num estágio inicial ainda de desenvolvimento, ou seja, apenas 17% das instituições começaram a implementar uma estratégia. Se a gente lê de outro lado, 83% ainda estão em estágios anteriores a isso. E 45% definiram ou estão desenvolvendo uma estratégia de Bank as a Platform. Ou seja, é uma tendência que a gente começa a enxergar nas instituições financeiras. 69% dos entrevistados acreditam que vai ter um impacto moderado no seu modelo de negócio, ou seja, apesar da gente já ter exemplos de bancos como plataforma no mundo, né, que são exemplos muito interessantes de inovação, Fidor Bank, por exemplo, é muito conhecido, né? Os bancos que foram entrevistados entendem que o impacto ainda é moderado. Um ponto muito relevante, 31% dos entrevistados DTI, né, ou seja, pessoas que são da área de tecnologia, ainda não veem ou conseguem antecipar o impacto do Bank as a Platform no back-end, isso é importante. Quem já consegue antecipar está olhando para os temas da nuvem, especialmente por conta de temas de elasticidade, né, de demanda, então é interessante. E os motivadores e as barreiras estão alinhados com aqueles da transformação digital, ou seja, atender o cliente, crescimento da receita, redução de custo, aquilo que a gente viu lá. Em inteligência artificial, as principais conclusões estão aí sumarizadas, né? 83% dos entrevistados veem algum valor na inteligência artificial, ou seja, percebem que isso pode agregar, né, algum tipo de benefício para a sua organização, só que só 17% percebem inteligência artificial como estratégica. Aqui a gente teve um resultado interessantíssimo no Brasil. O Brasil, dentre os países pesquisados, foi aquele que indicou uma maior importância estratégica percebida no tema da inteligência artificial. A gente soltou, inclusive, um releasezinho na imprensa aí na semana passada que cobriu um pouco isso, ou seja, as pessoas, os executivos brasileiros veem um peso relevante na inteligência artificial nos seus negócios, aí caminhando no futuro. Tem um número bastante grande de implementações diferentes, então de back-office a call center, de novo benefícios em linha com esperados na transformação digital, e assim, a principal aplicação vista em termos de solução de inteligência artificial é a ideia de assistente virtual para cliente, chatbot, ou seja, todo tipo de solução voltada para atendimento. Então, esses aí, digamos, são os grandes sumários do nosso processo. Agora a gente vai começar a entrar nos detalhes, pessoal, sobre a transformação digital, e aí a gente vai começar a ver os detalhes das organizações que foram pesquisadas, vai começar a fazer um drill down um pouco nesses resultados que estavam no nosso sumário executivo, né? Então, de novo, agora a gente vai começar a falar só do assunto transformação digital e o status da transformação digital, como é que ela está sendo desenhada e implementada nas organizações, né? Então, olhando primeiro esse gráfico de torta aí que está do lado esquerdo, né, que dá a situação da estratégia de transformação digital, a gente observa que apenas 13% das organizações, que é o que está em cinza escuro em cima, dizem não ter, nesse momento, uma estratégia de transformação digital, ou seja, isso já é uma minoria. Então, como a gente tem falado, transformação digital não é mais futuro, transformação digital é o presente, onde a gente está vendo as organizações bancárias colocarem investimento, direcionarem esforço
umas mais maduras, outras menos maduras. E se a gente olha isso por tamanho, a gente observa que aquelas que não definiram ainda, em sua maioria, são organizações de porte pequeno, né? 26% das organizações de porte pequeno, de até 2.000 empregados, né? O critério de segmentação aqui é pelo número de empregados da instituição. De 500 a 2.000 empregados, 97 organizações foram pesquisadas, 26% delas ainda não definiram uma estratégia de transformação digital. De outro lado, se a gente olha as grandes, né, acima de 10.000 empregados, tipicamente organizações que vieram, né, de uma situação anterior, já existiam antes de toda essa onda do digital que nós estamos vivendo, praticamente todas, vocês veem lá, 49%, não só definiram sua estratégia, mas já executaram sua estratégia, ou seja, consideram que ela está completada, né, 49%. 50% dizem que definiram a estratégia, já sabem o que fazer, mas estão em desenvolvimento, e muito pouquinhas, 1% apenas, dizem que não tem uma estratégia de transformação digital definida. Então, isso dá um primeiro grande quadro comparando aí os tipos de organizações e o estágio de maturidade. Quando a gente olha para os vários países, a gente observa também estágios diferentes de maturidade, alguns, né, mais surpreendentes, outros menos surpreendentes. Os dois países que se mostram mais maduros, né, em relação a essa definição e execução da estratégia de transformação digital dentre os pesquisados, né, Reino Unido e Estados Unidos. Ambos disseram que metade já tem isso resolvido e a outra metade praticamente tem a definição da estratégia, mas está em andamento. Espanha, Brasil e México formam um grupo intermediário ali, né? Aproximadamente aí entre 30% e 40%. E, curiosamente, a Itália aparece ali no, digamos, na lanterninha ali das definições, né, da maturidade da transformação digital. 33% das organizações dizem que não tem uma estratégia digital definida. A gente conversou um pouco com os nossos pares aí, de novo abrindo parênteses aqui em relação ao campo das opiniões. Uma das características do sistema bancário italiano é ter muitas cooperativas e bancos pequenos, né, relativamente pequenos, cooperados, que atendem regionalmente, né? E no entendimento lá dos nossos pares italianos, esse pedaço do mercado financeiro, que efetivamente atende, né, no varejo, os clientes italianos, ainda tem um nível de digitalização relativamente baixo, ou seja, isso efetivamente bateria com a realidade. Mas, de qualquer maneira, é um resultado que chama atenção por ser um país europeu que tem esse tipo de situação, né? Falando um pouquinho da distribuição dos países entre o pequeno, médio e grande, aqui eu vou pontuar com vocês só coisas bem específicas, né? O Itália, que eu estava comentando com vocês, ó, 58% dentre os pequenos, né? Então, como eu tinha falado para vocês, tem essa característica. Espanha, aqui, que é um país que a gente sabe que tem um nível de desenvolvimento muito grande no digital, né? Alguns que são clientes nossos e que tem realmente aí, atuam quase como um benchmark mundial, o BBVA, por exemplo, muito conhecido pelo nível de maturidade no digital, provavelmente vai compor esses 25%, né, das organizações de grande porte espanholas que consideram já ter executado sua estratégia de transformação. E aqui chama muita atenção o Reino Unido, né, nessa página onde a gente tem, dentre as grandes, 79% que disseram que a tarefa está cumprida. Quando a gente olha para o Brasil, de novo também bate muito com a nossa visão, né? Dentre 10 organizações, né, 10, 9, 11, aqui a gente tem um problema, né? Toda vez que a gente tem um tema de representatividade, organizações pequeno, médio e grande porte, a gente observa essa distribuição, ou seja, o Brasil também, dentre as grandes, está muito maduro, e isso bate com a nossa vivência aí no mercado, ou seja, as grandes organizações brasileiras estão botando bastante dinheiro, investimento, esforço em realizar a transformação digital, enquanto pequenos e médios a gente tem menos, né? E vocês veem que o Brasil e México, né, os dois representantes aqui da América Latina, Estados Unidos completando as Américas, nos pequenos e médios tem um nível de maturidade menor. Ou seja, aqui também acredito que para nenhum de vocês isso vai ser uma grande surpresa. Olhando um pouquinho agora, ou seja, a gente
viu o estado da transformação digital, né, a situação de que as empresas se autoconsideram em relação à definição, desenvolvimento e implementação da estratégia de transformação digital. A gente vai dar uma olhadinha agora um pouquinho em relação aos drivers, né? Aqui, motivadores, né? Que é aquela empresa que você vai pontuando quais são os mais relevantes para vocês. Então, vocês veem que o primeiro driver para 29% das organizações é satisfazer as expectativas dos clientes. Então, isso é muito interessante, ou seja, a gente vê que o processo de transformação ele é motivado de fora para dentro, ou seja, é o cliente que está pressionando as organizações a oferecerem mais e mais serviços digitais, né? Todos nós, como pessoas físicas e clientes dos bancos, a gente vive isso de uma maneira muito clara, né? A maior parte de vocês, como eu, nem deve se lembrar direito da última vez que esteve numa agência ou se relacionou fisicamente com um banco, né? Porque, evidentemente, é muito mais conveniente utilizar serviços digitais, né? A gente tem uma facilidade de acessar o serviço bancário muito maior, e se a gente somar os top 3 drivers, né, a gente dá para ver lá em cima, isso atinge 60% das organizações, ou seja, essa motivação vinda do cliente é muito importante. A outra coisa que aparece aí como segundo, e vou comentar o segundo e o terceiro, que acho que são bem interessantes a gente comentar. O segundo é aumentar a receita de produtos e serviços. Eu acho que aqui, por exemplo, o Assunto Bank as a Platform tem um fit muito, né, direto, ou seja, quando eu transformo o meu banco em plataforma, eu consigo criar novos produtos e serviços, seja para distribuir nos meus canais, seja para usar canais de terceiros distribuindo os meus produtos de uma maneira nova, ou seja, eu vou trazer dinheiro novo para a organização, né? Isso você vê que no top 3 também está lá em cima, vai em 51%. E o tema da redução do custo operacional, aí vai muito no redesenho das jornadas para o digital, né? Ou seja, é o momento em que a gente vai buscar eficiência operacional, redução de headcount, eliminação de tarefas manuais, maior eficiência operacional, né, de maneira geral, usando os recursos do digital. Então, isso aí é bem interessante. Curioso dizer que pressão competitiva, né, está lá em último dentre os drivers que foram elencados. Isso é interessante ver porque simplesmente os bancos começam a admitir que não é mais um tema de competição, porque todos já estão, né, no caminho, portanto é um tema de realmente dar conveniência ao cliente e conseguir extrair mais oportunidades ou mais reduções de custo. Então, de novo, acho que bate com a experiência que a gente tem. Se a gente olhar país a país, né, grande parte dos países bate na estrutura que eu acabei de descrever para vocês, né? Então vocês veem que o Brasil é exatamente isso. Primeiro, satisfazer a expectativa do cliente. Segundo, aumentar a receita. Terceiro, reduzir custo. O cara que está invertido, aí isso foi de alguma maneira curioso para nós, foi a Espanha, que diz que o primeiro vetor é regulamentação e conformidade, ou seja, o que está dizendo aqui é que o regulador espanhol está forçando muito o aumento da digitalização, e isso está, né, empurrando os bancos a fazê-lo. É interessante também mencionar, assim como na estrutura italiana, né, o sistema financeiro espanhol também é muito populado por o que eles chamam carras, né, que são pequenos bancos regionais. Muitos deles foram fundidos aí, tiveram algum processo de fusão e aquisição ainda na crise, né, que se começou em 2009, né, na grande crise de 2009, que seguiu por alguns anos na Espanha, mas mesmo assim ainda sobreviveram muitas carras dessas pequenas que o regulador vem empurrando bastante para trabalhar, né. Quando a gente compara, então, um pouquinho o tema do motivador para o processo de transformação digital entre 2017 e 2016, né, a estrutura da pesquisa mudou um pouquinho, a gente consegue ver que algumas das coisas se mantiveram. Então, a satisfação do cliente, como vocês veem ali, em 2016, era a maior importância crítica do ponto de vista de digitalização também, atingia também 57%. E a gente tinha perguntado de uma maneira um pouquinho diferente. A gente tinha perguntado sobre receita e lucratividade, né? E a lucratividade, os bancos estavam entendendo que poderia ser ainda mais importante do que o crescimento de receita, ou seja, a entrada de uma receita que tem qualidade melhor
do que a receita que entra pelo canal tradicional de uma maneira tradicional. Ou seja, há uma expectativa em relação ao digital, né, isso está traduzido também na pesquisa 2016, e quando a gente olha para a comparação com 2017, né, dos executivos, de que o negócio digital, de novo, pode ser um negócio mais saudável do ponto de vista da qualidade do business, né? Ou seja, ele pode produzir algo que é mais saudável do que o negócio tradicional. Vamos olhar um pouquinho para as barreiras, né? E aí as principais barreiras que a gente está falando, ou desafios, né? A principal é a integração dos legados com novas tecnologias, 59% considera isso muito relevante. A gente tem observado, pessoal, aí de novo no campo das opiniões, aí o que tem acontecido, né? A observação que a gente tem feito no mercado, muitas instituições nesse momento, muito provavelmente para poder lidar de uma maneira melhor com essa barreira, têm trabalhado uma série de iniciativas de modernização de plataforma, seja no nível do middleware, né? Ou seja, para melhorar o tema de exposição dos vários serviços, produtos e serviços que estão no sistema core com o digital, né? Então, melhorando a sua camada de middleware, introduzindo camada de API, governando camada de API, fazendo uma série de questões para poder facilitar essa integração dos legados com as novas tecnologias, né? Então, a gente observa isso de uma maneira muito clara e também o movimento de reação que vem de uma maneira muito saudável dos bancos, né? O segundo grande tema são as implicações de segurança e privacidade. Segurança, todos vocês sabem, né? Muito relevante no âmbito de todos os bancos, né? A gente vê cada vez mais áreas dedicadas, com staff super especializado, muito empowerment dentro dos bancos para poder lidar com os temas de segurança, e isso é necessário mesmo, ou seja, a bandidagem também vai se sofisticando, então é necessário ter digamos, esse armamento interno para lutar com isso e preservar os temas de segurança do cliente. Os temas de privacidade também vão nessa direção, ou seja, não pode permitir nenhum tipo de roubo de dados, tem todas essas questões aí que são importantes. E olhando para o terceiro fator, falta de especialização, experiência interna, a gente pode traduzir isso como falta de skill, capacitação disponível. É algo que nós percebemos de uma maneira muito clara também, ou seja, o mercado hoje tem, do ponto de vista de disponibilidade de trabalho, né, mais posições disponíveis do que pessoas que estão aptas a trabalhar com o tema do digital, né, em todos os níveis, ou seja, desde as pessoas de negócio que conhecem isso, das pessoas de experiência de usuário, das pessoas de codificação, as pessoas de estratégia digital, ou seja, todo tipo de profissional. Há hoje uma demanda muito significativa e a gente percebe que a maior parte das organizações, ao fazer uma avaliação interna, percebe que não tem, ou que deveria ter mais pessoas disponíveis para trabalhar com os temas do digital. Então isso é bem relevante, né? E não se resolve especificamente em uma organização e outra. A gente percebe esse gap no mercado como um todo. De novo, olhando para a comparação entre os países, o Brasil ficou com características parecidas ali, né? O primeiro, a integração, o segundo, segurança e privacidade, e o terceiro, apareceu resistência à mudança aqui no Brasil, que para mim, de alguma maneira, é até meio curioso, né? Mas é o resultado que apareceu. O único que não colocou legado dentre os três principais drivers foi a Alemanha, que vocês observam aí que trabalha mais com o tema de investimento e segurança e privacidade. Todos os demais, o tema da integração com legado, ou foi o primeiro ou foi o segundo, né? Então, de novo, o contramovimento aqui é projeto de modernização de plataforma acontecendo com muita intensidade nas organizações financeiras. Comparando 2017 com 2016, normalmente a gente vê uma coerência bastante grande, importante entre os 2 anos, ou seja,
digamos que os desafios se consolidam, né? Então vocês observam que em 2016 a integração com legado era o segundo, não era o primeiro, segurança era o primeiro, mas eles estão ali par e par, ou seja, a gente continua vendo esses dois fatores de uma maneira muito relevante. E em 2016 o que apareceu de muito diferente, que foi muito ponderado, era tema de regulamentação ou conformidades, o que de alguma maneira mostra que o regulador, né, olhando a cross, né, todos esses países aí, os reguladores têm se movido, os reguladores têm trabalhado no sentido de viabilizar a digitalização. Do meu ponto de vista, o Brasil é bastante pioneiro aí nesse sentido. Por exemplo, vejam, por exemplo, o tema da regulamentação de abertura de conta, né, digital, que é a nossa de 2016, foi pioneira no mundo, né, e o regulador continua agora com a discussão das fintechs, né, incentivando a competitividade, etc. E a gente vem observando isso globalmente, ou seja, os reguladores estão trabalhando para diminuir as barreiras, né. Nuvem é outro assunto que tem hoje um certo mito de que várias coisas não podem ser feitas, mas que se a gente observa o tema do regulador, ele não entra especificamente falando do Brasil, né, em assunto da nuvem, mas apenas em manter os dados no Brasil, né. Então, são questões que às vezes se tornam mitos e que o regulador está atento para. Eu vou dar uma olhadinha se alguém tem alguma pergunta antes da gente prosseguir. Pessoal, só para lembrar, se alguém quiser mandar pergunta, na parte de baixo do painelzinho aí de vocês, aparece um questions, e dentro do questions vocês podem ir mandando as perguntas que vocês queiram, tenham curiosidade, e a gente vai seguindo junto, resolvendo as questões, tá bom? Então, a primeira parte, como eu tinha dito a vocês, o resumo executivo nós vimos, né, vimos as principais conclusões dos 3 itens, estado da transformação digital, Bank as a Platform e inteligência artificial. Já entramos no detalhe do estado da transformação digital e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Bank as a Platform e sobre inteligência artificial na sequência. Falando do Bank as a Platform, né, primeiro só recuperando com vocês um pouco do conceito, de novo, né, a ideia do Bank as a Platform é a visão de que o banco consegue disponibilizar uma plataforma, tipicamente digital, onde os produtos e serviços financeiros e não financeiros do banco e dos seus parceiros são disponibilizados para os clientes, né? Então, a gente tem visto, né, como uma tendência importante o trabalho, por exemplo, conhecido de Open Banking de organizações como o BBVA, como o FIDOR, né, aqui no Brasil o Original está começando a fazer isso, de disponibilizar, por exemplo, APIs, né, que vão ser consumidas por N parceiros de negócio para criar novas experiências que vão compor produtos e serviços, de novo, financeiros e não financeiros, né. E isso, evidentemente, é percebido como às vezes, oportunidade, às vezes uma ameaça, né. Na Europa, em particular, a gente tem o driver da PSD2, que acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é a regulação que entra em vigor agora em 1º de janeiro de 2018, né? Falta aí um mês e pouquinho para começar a valer, onde todas as organizações reguladas pelo Banco Central Europeu vão disponibilizar APIs para acesso à conta corrente e pagamento, conta de pagamentos e pagamentos, né? Públicas e padronizadas. Então, digamos que é quase um elemento que força a entrada dos bancos no Bank as a Platform, né? Então, vamos olhar um pouquinho então como é que está esse status quo. Só lembrando um pouquinho, a pesquisa foi realizada entre os meses de março e agosto de 2017, ou seja, a gente tem um intervalinho aí um pouco anterior, evidentemente, a essa divulgação por conta da compilação dos resultados, mas ela tem dados coletados no ano 2017. Olhando primeiro de novo para a torta que está do lado esquerdo aí, 31% dos bancos disseram que ainda não consideram nenhum tipo de Bank as a Platform, ou seja, elas ainda estão pensando os seus negócios de uma maneira, entre aspas, tradicional, ou seja, produto próprio,
canal de distribuição próprio, certo? Ela não desmembra ainda suas funções de serviços financeiros de maneira que ela possa ser unbundled, né? A ideia de quebrar a cadeia de valor da distribuição de produtos e serviços financeiros, 31% nem estão pensando, e 17% consideram que a estratégia está, ou no outro extremo, que a estratégia está definida e a implementação está iniciada. 18% dizem que a estratégia foi definida, a implementação não começou. Então a gente está vendo que mais ou menos 1/3 das organizações não considera, 1/3 definiu uma estratégia e ou começou ou não começou. 7% descartaram, né? Esse outro 1/3 ela está ou criando a estratégia ou já olhou para isso e disse, não é para mim. E aí quando a gente de novo olha para o tamanho da organização, a gente vê, alinhado com o tema da transformação digital, um nível de maturidade mais alto nas organizações de maior porte, né? Você vê que o que está alinhado praticamente entre as organizações de pequeno, médio e grande porte são os assuntos dos descartes, né? Os descartes são mais ou menos comuns, 6% das organizações aproximadamente descartaram trabalhar como plataforma e vão manter um modelo de negócios tradicional. Quando a gente olha para aqueles que disseram que estão considerando o Bank as a Platform, né? Como é que eles veem a ponderação de importância. Então, 1/4 das organizações veem que Bank as a Platform vai afetar de maneira crucial, vai grandemente o modelo de negócio. Dividindo com vocês um pouco do que a gente percebe na relação com os bancos aqui no Brasil, a gente vê algo semelhante, ou seja, a gente vê que uma parte das organizações já entendeu que isso pode realmente ter um impacto importante. De outro lado, a maioria, né, 44%, percebem o Bank as a Platform como uma mudança tática, ou seja, tem um efeito moderado no modelo de negócio, ou seja, ela entende que o modelo de negócio tradicional, né, produto próprio, distribuição própria, continuará sendo preponderante do ponto de vista do desenho da estratégia e da maneira de chegar aos clientes. Ao passo que 23% entendem que não tem impacto significativo, ou seja, estão implementando alguns elementos, talvez para não ficar para trás, ou talvez, né, para o famoso pagar para ver, mas nesse momento compreendem que o impacto é pequeno, né? E aí sobram 7% dizendo que não é relevante, né? A gente tem visto muitas coisas das mais variadas possíveis do ponto de vista de execução de estratégias de Bank as a Platform, mas o principal realmente vocês vão ver um pouquinho ali, o tema da parceirização, né? Parceirização e criar novos canais de distribuição de uma maneira bem criativa usando as APIs aí. Vocês vão ver um pouco essa história aí. Comparando um pouco os países, os dois mais avançados em relação à definição da estratégia e colocação da estratégia in place, vamos chamar assim, Reino Unido e Espanha, né? Aproximadamente 1/3 das organizações está nesse nível de maturidade. Vocês observam que o Brasil está num nível intermediário de maturidade ali, né? Próximo México, Alemanha, Brasil, num nível intermediário. Poucas organizações ainda dizendo que estão colocando uma estratégia para funcionar. E, coerentemente com o resultado anterior, a Itália aparece na lanterninha, né? A explicação um pouco, né, qualitativa, a gente já passou um pouco para vocês, essa ideia de que aqui tem muitos bancos pequenos e regionais, onde isso aparece com menos relevância, né? Nesse gráfico de dispersão que aparece aí para vocês, a gente observa o tema do tamanho das instituições e dos países, né? Então vocês veem que como país, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha são mais ou menos equivalentes às organizações grandes, né? Na comparação, no eixo X aqui a gente tem a definição da estratégia de transformação digital e no eixo Y o BAP com implementação iniciada, né? Então vocês veem que são os mais maduros nesse aspecto. Vocês veem, como eu falei para vocês, México e Brasil estão ali pela meia cancha, né? E organizações médias, então batendo com a média geral, né? 17% das organizações implementando o BAP, 34% com a estratégia de transformação digital definida e implementada.
O Brasil está ali pela meiuca junto com o México, ou seja, América Latina, com a característica semelhante. E os menos maduros estão aqui do lado esquerdo, inferior, Suíça, Itália, Alemanha, isso bate com as organizações pequenas. Então aqui dá um pouco de noção para nós comparativa de porte e maturidade relativa entre os vários países. Essa outra visão é muito interessante, né, para quem está na área de tecnologia, né? Aqui foi ponderado sobre os elementos que potencialmente vão ser usados para compor as soluções de Bank as a Platform, como é que está o estágio de implementação, né? Então, dentre essas soluções, nuvem é a que aparece como mais madura, né, do ponto de vista de implementação. Ela está implementada ou planeja, né, atualizar a implementação até o final de 2018, 26%. Em segundo, aparecem práticas Agile e DevOps com 21%. O tema de sincronização de dados, homogeneização de dados, repositório de segurança. O que é isso? É a maneira como eu vou converter, tipicamente em middleware, dados que estão vindo desses meus parceiros, ou dados que são disponibilizados das minhas APIs para os parceiros, de maneira que os diferentes sistemas core possam conversar, 18%. Front-end unificado, 15%, e Open APIs, que é um tema que a gente tem visto um crescimento muito interessante aqui no Brasil, ainda 9% dizem já ter implementado. Então, ou seja, ainda é uma minoria, tem muitos bancos caminhando para a implementação de Open APIs, né? A gente vê aqui, né, 28% caminhando para a implementação de Open APIs, mas apenas 9 já concluíram, né? São bancos que, de novo, estão sendo vistos como pioneiros ainda nesse campo, né? Olhando agora, igual a gente fez ali na transformação digital, para os benefícios e para as principais barreiras, como eu disse anteriormente lá no resumo executivo, muitas das coisas batem. O tema do cliente vindo como benefício, né, primordial, então, de novo, puxado de fora para dentro, né, o cliente exigindo uma maior disponibilidade dos serviços financeiros que são disponibilizados. Em segundo lugar, aqui a gente vê o tema das inovações, né? A capacidade de desenvolver novas aplicações, né? Fazer novas combinações com as APIs dos bancos para construir novas experiências, construir novos serviços. Isso gera também, evidentemente, melhoria de receita bancária, inclusive crescimento de receita não bancária, ou seja, distribuição de produtos de terceiros, por exemplo, que podem, inclusive, nem ser financeiros, podem gerar receitas, crescimento de receitas não bancárias. De outro lado, as principais barreiras, de novo, os legados aparecem aqui, e volto a dizer que a arma que as organizações têm utilizado para minimizar essa barreira é uma série de projetos de modernização de plataforma que estão acontecendo. Continua aparecendo o tema da segurança como relevante, também já disse que as organizações estão cada vez mais se preparando para trabalhar com as questões de segurança. Em terceiro, aparece um tema de custo. Também é interessante compartilhar. E aí tem uma questão bacana, né, que vale a pena compartilhar com vocês, assim, quando as pessoas de TI que participaram da pesquisa são perguntados sobre se conhecem os impactos que o Bank as a Platform pode ter sobre o sistema Core, 31% dizem que não avaliaram esses impactos, ou seja, ainda há um conhecimento relativamente limitado em relação a potenciais impactos, ou seja, as pessoas ainda estão pensando mais no assunto da distribuição do que no impacto no core, né? E dentre esses 69% que conhecem ou que potencialmente dizem conhecer os impactos que isso pode ter no core, as alterações que estão sendo feitas, aí aparece bem relevante o tema de migração para a nuvem, como eu falei, aqui tem uma visão de elasticidade de demanda, né, na GFT, aí fora da pesquisa, campo das opiniões, a gente entende que o Bank as a Platform pode aumentar em até uma ordem de grandeza, ou seja, 10 vezes o volume transacional que é operado, porque você vai ter outros canais, né? O tema de modernização e microserviços é interessante, a gente também começou a ver essas discussões aqui, ou seja, o cara diz, o meu core não só ele não está na nuvem, no ambiente que pode ser mais elástico, mas ele também precisa ser modernizado no sentido de que eu vou sair de uma aplicação monolítica lá em COBOL, no mainframe, por exemplo,
e vou trabalhar com microserviços, né, em Java ou em, enfim, outra linguagem de programação, o que seja. E alguns dizem que simplesmente vão comprar um outro core. Ou seja, vou comprar um outro core, não vou perder tempo, vou tentar trazer um pacote que me ajude a acelerar as questões. E aí, quando a gente olha em relação aos vários países, curiosamente, no Brasil, a gente ficou na lanterninha aqui, tem menos gente pensando no back-end, 40% só dizem saber o que é necessário fazer no back-end, ao passo que lá na Alemanha o pessoal diz que está muito preparado. É um pouco curioso essa história aqui, porque no Brasil a gente tem vários bancos de grande porte, então é importante mencionar que né, a ideia da plataforma pode efetivamente mudar muito os requisitos do ponto de vista de elasticidade. Eu vou dar mais uma paradinha aqui, pessoal, para verificar se alguém quer fazer alguma pergunta ou se alguém já fez alguma pergunta. Voltando aqui, pessoal, se alguém quiser mandar pergunta, fiquem à vontade. A gente vai entrar no nosso último capítulo aqui, que é o tema da inteligência artificial e o que apareceu como principais resultados da nossa pesquisa no que diz respeito à inteligência artificial. A primeira, de novo, aquela visão da pizza, né, que nos dá uma visão comparativa sobre a ponderação de importância, sobre o estado, que está do lado esquerdo, pizza ou torta. 83% dos entrevistados veem o valor da inteligência artificial. Então, você vê aquele cinza escuro ali, 17% que diz que, cara, I don't care, não é importante para mim. 17% veem como estratégica, 33% veem como tática e outros 33% é útil, mas não é crucial, certo? E a gente observa entre pequena, média e grande, as grandes dando maior importância estratégica. A interpretação nossa aqui na GFT é que os ganhos de escala numa organização de grande porte em relação ao uso de inteligência artificial fazem com que a ponderação em relação à importância estratégica seja maior, né? Ou seja, se você atende 50 milhões de clientes, e se você tem uma solução efetiva de inteligência artificial, você consegue reduzir custos de uma maneira mais significativa, você consegue melhorar a qualidade de atendimento ao cliente de uma maneira mais significativa, evidente do que se você tiver uma organização que tem 50 mil clientes ou 100 mil clientes. Né? Então, a nossa interpretação para a ponderação de importância estratégica aqui no Brasil, aqui no Brasil em relação ao porte é essa. Vocês vão ver que o Brasil, né, como eu citei agora há pouco, é o país que deu o maior nível de importância estratégica relativa para as soluções de inteligência artificial. Quais são as soluções que as organizações veem como as mais relevantes do ponto de vista de inteligência artificial para as suas organizações? Então, eu já tinha mencionado isso lá no resumo executivo, a mais importante é assistente virtual para cliente, chatbot, né? Algum tipo de plataforma de atendimento, né, que ajude os clientes no seu dia a dia a resolver questões do seu cotidiano, né, front office, né, olhando direto para o cliente, 61%. A segunda é RPA, né, Robot Process Automation, aí a gente já está olhando muito mais para temas de back-office, então 42%. A terceira, muito próxima do RPA, é Next Best Action, e isso, de novo, inteligência analítica a serviço do cliente, e eu vejo Next Best Action muito próxima de Robô Advisory, obviamente Robô Advisory. Hoje a gente está falando muito mais no contexto de investimento, né, do que outras situações financeiras, mas de qualquer maneira a gente já tem aqui uma visão relativa, tá bom? Então 61% assistente virtual, 42% RPA e 41% Next Best Action. Em relação à importância relativa ponderada por país, aqui a gente teve uma revelação tupiniquim aqui, o Brasil passou na frente dos demais países,
a gente está com 30% dos entrevistados tendo considerado inteligência artificial como de importância estratégica para as organizações. E se a gente olhar lá na lanterninha, Alemanha e Suíça aparecem só com 7%, né? No meio do caminho, a gente tem aí todos os demais países, Reino Unido, México, Itália, Estados Unidos, Espanha, que estão ali pelo meio do caminho em relação à ponderação de inteligência artificial. Então, o Brasil liderou essa visão. E aí, de novo, se a gente faz aquele comparativo, né, olhando no eixo Y, a importância estratégica da inteligência artificial, e no eixo X, a estratégia de transformação digital como definida e executada, o Brasil aparece lá em cima no eixo Y, né, na importância estratégica da inteligência artificial, mas, de novo, os países, né, que vão puxar aqui o tema da maturidade junto com as organizações grandes, é bem consistente isso. Reino Unido, né, um país extremamente maduro, Estados Unidos, Espanha, são países que aparecem nessa visão comparativa de uma maneira muito madura, qualquer que seja a perspectiva que a gente olhar. Dentre aquelas soluções lá que a gente falou que estão sendo priorizadas pelas organizações, a gente vê diferentes estágios de implementação. Então, 19% dizem ter implementado o RPA. Então, vocês veem que, apesar de não ser a primeira mais priorizada, é a mais implementada, RPA. A segunda é o assistente virtual para cliente, com 17%. Para mim, já parece bastante, ou seja, a gente está dizendo que em cada 5 bancos a gente está falando com, né, quando usar chat, está usando um chatbot ou né, um bot de voz, etc, etc. E aqui vem um vetor muito interessante que 31% dos clientes dizem estar fazendo provas de conceito para assistentes virtuais. E o outro que me surpreendeu muito aqui foi o Robô Advisor, que 12% dizem já ter implementado Robô Advisory nas suas organizações. Aí, se a gente olhar um pouquinho para onde isso está sendo implementado, né? Então a gente olhou o conjunto de tecnologias, agora a gente olhar para que tipo de função, né, ou área, ou departamento está sendo implementado, não surpreende ver que call center é o primeiro lugar que é pensado, né? Então aqui tem um tema de novo, racionalização de custo, né, que aparece ali como benefício principal. Eu vou colocar a tecnologia de inteligência artificial como uma maneira de racionalizar o meu custo operacional. Aqui, óbvio, acaba entrando numa visão de redução de headcount de atendimento. Aqui tem essa visão. Processamento de back-office, que também, de novo, é headcount que entra muito forte nas contagens totais dos bancos que a gente conhece. Então, se eu entro com RPA, eu quero racionalizar o meu back-office, fazer a ideia de um back-office mais lean, ou no limite o back-office zero, né, como tem a visão de alguns executivos que a gente conhece, né, que dizem, cara, a princípio, se a jornada for completamente digital, ela realmente não tem que ter nada além de exception handling no back-office, que é bem interessante. E outras coisas que começam a entrar aí, a ideia de planejamento financeiro pessoal, né? Então soluções de PFM que tem algum tipo de inteligência artificial por trás, vendas e avaliação de crédito. Crédito aparece com 31%, e aqui eu diria que a gente está no campo da estatística, né? Falando um pouquinho da estatística, que, claro, já é uma ferramenta muito utilizada pelas instituições financeiras há muito tempo, né? Olhando para os benefícios, como eu falei para vocês, o primeiro visto aqui é de custo operacional, o segundo é de engajamento com o cliente. Então, assim, de novo, em relação à transformação digital como um todo, a inversão que a gente observa aqui é que isso não está partindo de fora para dentro, está vindo de dentro para fora, ou seja, eu quero fazer o meu banco mais eficiente operacionalmente e usar a inteligência artificial nessa direção. Aí, quando a gente olha para a prontidão do sistema interno, ou seja, eu sou uma pessoa de tecnologia e eu digo o que eu preciso fazer nos meus sistemas, ou na minha equipe, ou no conjunto da obra, para conseguir fazer esse negócio acontecer, o que as pessoas veem com maior dificuldade, né, que aí seria o pedaço cinza que não está pronto, ou que eu preparei algo pronto,
pessoas, né? Então, técnicos que operem o sistema, engenheiros que treinem o sistema. Vocês veem que aqui 39% não tem, não está pronto nada, o técnico nem para operar, nem para treinar o sistema. Os dados continuam sendo uma barreira, né? Apesar da gente falar que não, agora a gente tem essa disponibilidade maravilhosa de dados e tal. Quando você efetivamente vai cavar fundo, você observa que os dados continuam sendo uma barreira. A contrapartida aqui é que 25% das organizações dizem que os dados estão prontos para alimentar os algoritmos, que é sensacional, né? Na minha experiência, isso sempre é uma barreira, os dados estão no lugar errado, a infraestrutura não está disponível, a gente sempre observa isso com alguma dificuldade, né? De novo, se a gente pensar em contra-ações das organizações, começou-se a discutir muito o tema do uso da nuvem para poder viabilizar esses armazenamentos de dados de grande escala, para poder viabilizar o uso desses algoritmos, né? Então isso é bem interessante. E aí a gente observa que o tema de, por exemplo, fintechs e fornecedores de inteligência artificial, 41% dizem que não estão prontos ou que não fizeram ainda, então oportunidade para essas organizações. A gente vê cada vez mais organizações se posicionando nesse mundo da inteligência artificial, né? Acho que o mais famoso globalmente falando hoje é o Watson, né, da IBM, mas a gente já começa a observar outros players que estão, né, batendo muito firme em entrar nesse espaço. Os grandões, acredito que todos, né? Então, Google, Microsoft, Amazon, todos, né, colocam algum tipo de plataforma de inteligência cognitiva, e os pequenininhos aí, né, que estão correndo por fora. Aqui no Brasil tem uma porção de pequenas fintechs aí trabalhando com robô advisory, tentando ser plataformas de investimento especializadas, montagem de portfólio de investimento e coisas semelhantes. E isso pode futuramente gerar parcerias com esses bancos de varejo para aprimorar de alguma maneira os serviços que são prestados. Isso termina aqui a nossa apresentação, pessoal. Eu queria novamente abrir um espaço aqui para vocês fazerem perguntas aí. Se é que alguém tem alguma pergunta, eu vou esperar um pouquinho. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. E essa gravação ela vai estar disponível muito brevemente no nosso canal corporativo do YouTube. E desde já agradeço aí pela presença de todos vocês. Vou esperar uns minutinhos aqui antes de encerrar. Alguém tentou fazer uma pergunta aqui? Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a pergunta. A pergunta é do Marcelo. Meu nome é Marcelo, sou de uma fintech. Aí chegou uma pergunta aqui. Leonardo, parabéns pela sua apresentação. Na sua visão, o mercado brasileiro está à frente em termos de implementação do Bank as a Platform do que a média encontrada? Ainda não, né? Na verdade, a gente viu uma estatística ali de que o Brasil, do ponto de vista do Bank as a Platform, ele se encontra hoje num estágio intermediário, né? De maneira comparativa, né? Então, dos pesquisados brasileiros, 13% disseram que tem a estratégia definida e já iniciaram a implementação, né? Isso comparado com o Reino Unido, um terço deles. Lá eles dizem que um terço dizem que já tem essa implementação em andamento. Obrigado aí pela pergunta.
Vem uma segunda pergunta aqui do Marcelo. Gostaria de saber se estão utilizando soluções de inteligência artificial para análise de fraudadores. Ô Marcelo, essa pergunta ela não foi específica lá da nossa pesquisa, né? Mas eu posso compartilhar um pouco com você. O assunto da fraude como um todo é um dos quais a inteligência artificial vem sendo usada há bastante tempo, né? Ou seja, construir algum tipo de algoritmo que ajude a fazer, seja a detecção de outliers, seja um matching de perfil do fraudador, ou seja para fraude conhecida, seja para fraude desconhecida, vem sendo usado há bastante tempo, né? O tema da inteligência artificial, de alguma maneira, ele abrange, né? Se a gente for olhar a fundo, né, botar uma lupa na história, uma parte muito importante do que está sob o guarda-chuva de inteligência artificial, evidentemente, é o todo o conhecimento que foi desenvolvido, né, particularmente no último século, em relação à estatística, né, inferência e coisas que já vinham sendo implementadas de diferentes maneiras nas instituições financeiras. O que está mudando agora é que alguns desses algoritmos começam a ganhar capacidades de se aprimorar, né, de uma maneira mais ou menos automatizada, né? Então, digamos que o processo de treinamento vem sendo aprimorado de maneira significativa e isso, evidentemente, ajuda muito, que como a gente falou, né, quando a gente está olhando para o tema da fraude ou do tema da segurança, né, alguém tentando fazer ataques de segurança, a bandidagem avança muito rápido, né? Então, o fato de você ter um algoritmo que está se retreinando no sentido de achar esses outliers, achar esses comportamentos inadequados, é bem interessante, né? E aí o Marcelo afirma, temos problemas com fraude e são bastante diversificados. É exatamente o que eu imagino a gente ver aqui do mercado, viu, Marcelo? Estamos pensando em criar uma solução nesse sentido, porque não temos encontrado soluções para utilizar. Os algoritmos básicos, é o que eu estava comentando, né? Os algoritmos básicos têm que ser adequados ao contexto de cada um. Para cada instituição financeira isso vai mudando, mas é totalmente aplicável a sua pergunta, sim, eu concordo plenamente. Uma outra pergunta que está vindo aqui, existe alguma solução compartilhada de blacklist entre as instituições financeiras? Porque uma das estratégias de transformação digital é o compartilhamento. Não sei se eu sei responder com muita precisão, viu? A quem perguntou. Eu sei que os birôs de crédito, de alguma maneira, oferecem, de uma forma ou de outra, eles são, né, compartilhadores de informações que, evidentemente, são, de alguma forma, centralizadas, né? Então, nosso cliente lá, por exemplo, da Serasa, é um que poderia ter ou viabilizar uma solução desse tamanho, porque, de novo, ao fraudador não interessa facilitar. E quem perguntou foi o Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, senão a gente vai encerrar. Queria de novo agradecer pela participação de todos vocês. Se alguém precisar de alguma coisa na sequência, os dados meus estão aí. Foi um prazer estar com vocês e espero encontrar vocês brevemente. Quem quiser fazer o download completo da pesquisa, também pode fazer no nosso site, tá? Então está disponível esse material, bem como um infográfico, que é bem interessante, que é um resuminho. E quem quiser fazer, é só entrar lá no nosso site e fazer o download, tá bom? Muito obrigado, um abraço para todos vocês aí. Tchau, tchau.